Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Diz o Senhor. Pai, fala conosco nessa manhã, abre os nossos corações, quebra todo impedimento, quebra toda distração agora, seja ela de ordem física, espiritual, a preocupação, que corpo, alma e espírito estejam sujeitos à tua palavra. Uma palavra foi liberada nesse texto e ela gerou vida, Pai, e que essa palavra seja liberada nesse lugar e também gere vida nos nossos corações. É o que nós, tua igreja, te pedimos e pela fé te agradecemos, o nome forte de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, o corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã. Bom, nós já investimos aí 10 semanas praticamente no livro de Ezequiel e nós descobrimos muita coisa. Eu não tenho tempo, até porque o capítulo de hoje é muito extenso, de voltar a recapitular tudo que nós já aprendemos. Mas o que nós descobrimos até agora, e é importante salientar, até o capítulo 33, e eu tive a oportunidade de ministrar o capítulo 33 semana passada, nós temos aqui praticamente julgamento puro, pesado, direto. A linguagem, ela é nua, ela é crua, às vezes até ofensiva, quando nós lemos aqui no texto, acerca daquilo que aconteceria com Judá e claro também com a nação de Israel. Nós temos aqui no meio de tudo isso também alguns trechos onde o profeta Ezequiel fala sobre o julgamento de outras nações. Mas a maior parte do que nós estudamos fala do julgamento sobre Israel e sobre Judá. Ezequiel aqui, ungido por Deus, e tudo que nós lemos até agora, ele literalmente bota para quebrar. Essa é a palavra. A linguagem dele é aberta, a linguagem dele é franca. Eu parei ontem de madrugada para ler um pouco disso, e é impressionante como ele foi claro, como ele foi direto. Ninguém consegue ler isso e não entender exatamente o que está acontecendo. Em Ezequiel 33, duas coisas aconteceram, e eu falei isso semana passada, quero repetir hoje. Primeiro, a ficha caiu no coração do povo. Durante muito tempo uma palavra foi dada, e eu repito, porque já disse isso várias vezes, a palavra não era inicialmente de julgamento, de dor, de morte,
Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Nós lemos aqui na última lição, abrindo esse ensejo e ainda nessa mudança, porque em Ezequiel 33 há uma mudança aqui no tom do livro, mas Ezequiel 33, 11 diz: Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Isso aqui é Deus dizendo pela boca de Ezequiel, mas em que o perverso o quê? Se converta do seu caminho e viva. O sonho de Deus, o desejo de Deus era reconciliar o povo com Ele para que o perverso se convertesse e vivesse. Convertei-vos. E ele repete, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque havereis de morrer, ó casa de Israel. Então esse sempre foi o desejo de Deus, converter o povo, perdoar o povo, reconciliar o povo dele de volta consigo. O povo não faz, e a gente conhece a história, nós lemos, vem o exílio, o povo é levado, famílias são separadas, pessoas morrem aos milhares, os muros de Jerusalém são derrubados, e esse povo é espalhado por várias províncias da Babilônia, e na beira do rio Quebar fica o profeta Ezequiel. Até esse momento, a ficha não havia caído no coração do povo do porquê eles estavam passando por aquilo. Quando chega no capítulo 33, a gente vê que finalmente o povo entende, a ficha cai. É igual a história do filho pródigo, quando ele está lá naquele chiqueiro, no fim de todo o processo ele para, a ficha cai e ele entra em sã consciência. No capítulo 33, o povo cai em si, por quê? Porque Ezequiel recebe uma carta, Ezequiel recebe uma mensagem, e nessa mensagem está escrito, o templo de Deus foi destruído. E aqui não é só o templo, não é só Jerusalém, por quê? Porque o templo representava o orgulho daquele povo. Lembra da história do que Jeremias havia dito? Vocês que dizem o templo do Senhor, na cabeça deles, a casa de Deus nunca seria destruída. A nação foi levada, pessoas foram levadas ao exílio, os muros de Jerusalém foram derrubados, a cidade estava sendo saqueada, mas enquanto o templo estivesse de pé, para eles havia uma esperança. O templo cai, acabou. Então a ficha agora cai, capítulo 33. Ezequiel recebe a mensagem de que o templo foi destruído, e tudo que Ezequiel profetizou se cumpriu. O exílio se cumpriu, Jerusalém derrubada se cumpriu, o templo derrubado se cumpriu, o orgulho caiu, tudo aquilo que Ezequiel profetizou se cumpriu. E alguém poderia dizer, pô, Ezequiel tem muita razão para estar feliz, porque afinal, a profecia dele toda se cumpriu, o crédito da mensagem dele é total, é integral aqui nesse texto, mas é justamente o contrário. Ezequiel se encontra profundamente amargurado aqui nesse ponto da revelação, por quê? Porque é o seu povo, é a história, é a herança, é aquilo que eles viviam. E nesse capítulo nós temos uma mudança, por quê? Porque daqui para frente, até o final do livro de Ezequiel, a linguagem da revelação ela vai se tornar um pouco mais, ou predominantemente um pouco mais positiva. Haverão algumas advertências, haverão algumas sinalizações que Deus decide fazer ao povo, mas o foco aqui agora se torna um foco mais voltado à restauração. No capítulo 33, nós temos, claro, Deus chamando a atenção do povo judeu. Existem alguns pontos que eu falei aqui na última semana, não vou repetir hoje, mas nós temos aí no capítulo 33 a promessa da restauração de Jerusalém, a promessa da restauração de Judá, de Israel, tudo isso aí no capítulo 33. No capítulo 34, que nós estudamos aqui semana passada, Deus faz alguma advertência aos pastores infiéis daquela época, mas ao mesmo tempo, no finalzinho, ele fala, olha, Jesus, o supremo pastor, ele vai se manifestar e ele vai governar e ele vai reger com justiça, é mais uma promessa. Nós temos no capítulo 35, 36, algumas orientações de julgamento a outras nações, mas o capítulo 37 vai na mesma linha, ou seja, Deus agora, ele entrega uma visão, e vamos conhecer essa visão. A visão mais conhecida do livro de Ezequiel, que é a visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, vai aparecer aqui na tela para você ler conosco, mas diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, ou seja, ele entrega uma visão a Ezequiel, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos parar aqui um pouco. Deus leva Ezequiel para um vale coberto de ossos humanos e secos. Não só secos, sequíssimos. Para facilitar o nosso entendimento, eu pedi para IA gerar uma imagem, tá bom? Não se assuste não.
algo mais ou menos assim, tá? Só para a gente instigar um pouco a nossa imaginação, mais ou menos um vale grande, e esse vale é muito parecido com os vales que existem naquela região, são vales grandes, amplos, gigantescos, planos até o final. Deus me levou em espírito e me jogou, e me levou para dentro de um vale cheio de ossos secos. Que ossos são esses que foram colocados nesse vale? Coloca o roteiro aqui para mim, por favor, Rubens. Eu quero, só por questão de facilitação, eu vou adiantar aqui o ponto de número 2, nós estamos aqui falando do vale, mas eu quero puxar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, os ossos são a casa de Israel. Vou pedir o versículo 11 aqui atrás, porque o profeta identifica que ossos são esses, para a gente entender ao que ele se refere. Versículo 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são o quê? Toda casa de Israel. Até esse momento, haviam as nações do norte, que caíram 130 anos antes para a Síria, eram tratadas de forma diferente. Então a gente tem os reinos do norte, temos Judá no sul. Ezequiel está falando a Judá. Mas nesse ponto aqui da revelação, ele junta todo mundo agora. Por quê? Porque o texto diz, filho do homem, esses ossos são o quê? Toda a casa de Israel. Os dois estão contemplados aqui nessa revelação. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Versículo 12, portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei de volta à terra de Israel. É importante porque por toda a Bíblia, gente, isso aqui é uma tônica, e por onde você olhar, sempre foi foco de Deus, levar o povo de volta à terra. Essa terra pertence a esse povo, essa terra é herança desse povo. De vez em quando a gente olha, e hoje, talvez por coincidência, a gente ouve falar de guerras, de rumores de guerras, e ontem novamente nós nos surpreendemos com novamente um sinal de instabilidade no Oriente Médio, e você pode rodar a história toda, isso fica muito claro desde a Bíblia. Há um conflito querendo tirar aquele povo da terra que pertence a eles, da terra que o Senhor deu aqui. E por toda a Bíblia, isso aqui está dito, ó, eu vos trarei de volta à terra é deles. Há um conflito muito grande ali que existe no mundo muçulmano, tudo. Sabe quantas vezes Jerusalém é mencionada no Alcorão? Alguém sabe? Hein? Alguém quer dar um chute? 100 vezes? 150 vezes? Sabe quantas vezes Jerusalém é mencionada no Alcorão? Nenhuma. Nenhuma vez. Sabe quantas vezes Jerusalém é mencionado na Bíblia? Pelo menos 800 vezes a cidade de Davi é mencionada na palavra de Deus como herança e posse do povo de Israel. Ninguém entende como todo aquele mundo lá ao redor quer empurrar, todo aquele mundo quer acabar com Israel, jogar dentro do mar Mediterrâneo, e a promessa está aqui, Deus disse, Deus sustenta, Deus guarda, trarei meu povo de volta à terra e à casa de Israel, e isso tem se cumprido a cada dia. Então Deus identifica aqui dizendo, olha, esse povo, esses ossos que aí estão, são os ossos secos que representam a casa de Israel. Claro que isso foi dito a Israel, isso foi dito a Judá, isso foi dito para aquele povo. Ezequiel, ele profetiza para aqueles que lá estão, mas assim como aconteceu no capítulo 34, que nós falamos sobre os pastores infiéis, embora também a profecia lá foi dita àqueles homens, os princípios espirituais se aplicam aos dias de hoje também, e nós podemos aplicar isso para a nossa vida, e nós vamos ver um pouco mais à frente. Eu não vou me prender muito nisso, porque tem tanta coisa aqui, eu tenho mais 30 minutos para fechar minha ministração, mas por vezes, a nossa vida, a nossa família, nossa igreja, nosso trabalho, nosso propósito, ele também se parece com um vale de ossos secos, é ou não é verdade? Nossa jornada, aquilo que nós escrevemos, a gente inicia a vida, a gente começa, empenha sonhos, projetos, e no meio do caminho as coisas acontecem, os problemas vão chegando, e quando a gente olha para trás, aquilo que deveria ser cheio de vida, cheio de alegria, vira um vale, vira um local, um vale de ossos secos. E aqui nós temos o ponto de número 2, não só o vale de ossos secos, pode deixar o vale aqui atrás, Rubens, um pouquinho, mas um cenário de morte, porque esse era o cenário. Deus leva Ezequiel e joga Ezequiel, e lança Ezequiel no meio desse cenário de morte. E olha o que diz o versículo 2, aí na sua Bíblia, se você puder, nosso ponto de número 2, cenário de morte, e diz assim, e me fez andar
ao redor deles. Ou seja, me levou para o meio, para dentro desse ambiente que você está vendo. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus pega Ezequiel e fala: Ezequiel, vai lá e vê. Vai lá e pisa no meio desse vale. Entra nele, quando você andar, você vai perceber que os ossos, eles quebram, que faz barulho. E aí você está pisando e é desconfortável, porque você pisa aqui, um osso quebra, daqui a pouco tem um crânio aqui e isso vai quebrando. É vívido, é cru, é ofensivo. Ele joga Ezequiel no meio desse ambiente. Eu preciso que você entenda, vai lá e vê o que está acontecendo. Eu tenho 3 filhos, Joãozinho estava aqui ainda agora, saiu. Mas o Joãozinho tem uma capacidade impressionante de ele botar a mão nas coisas, né? Tudo que eu vejo, eu aponto e eu falo, vai lá e ele toca. Por quê? Porque é natural de criança, né? Tudo eu falo, olha uma aranha ali. Ele vai lá e ele quer tocar na aranha, né? Tem uma lâmpada quente, já queimou o dedo várias vezes. Ele tem que ir lá, ele não se contém em olhar a lâmpada. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que tocar na lâmpada. E não só tem que tocar na lâmpada, ele tem que tocar na lâmpada e depois botar o dedo na boca para sentir o gosto do que lá estava. O outro dia eu peguei ele, estava com a feridinha, ele gosta de tirar a ferida, escondido. Aí ele coçando a ferida, coçou a ferida, arrancou a casca. Aí olhou para a casca assim, aí pegou e botou dentro da boca e provou a casquinha dele que estava lá. Criança é assim. Criança só entende provando, pisando. O que Deus está falando para Ezequiel é: Ezequiel, vai lá. Eu preciso que você pise lá no meio. Eu preciso te colocar dentro desse contexto. Você tem que sentir o cheiro do pó, aquele negócio sequíssimo, o cenário de morte. O que Deus está dizendo para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, esse é o cenário e a condição espiritual do meu povo. Esse cenário seco, esse cenário de morte, esse cenário com cheiro de cálcio, quebradiço, que levanta poeira, que é desconfortável, é o cenário espiritual do meu povo. E aqui eu quero abrir um parênteses com você. Conheça o cenário espiritual ao seu redor. Eu quero aqui falar a todos os pais, a todos os homens de responsabilidades, você que lidera uma instituição, uma organização. Quero falar também aos pastores, porque eu me incluo aqui nesse quadrante. Não superestime o estado espiritual da sua casa. Não superestime o estado espiritual do local onde você está. Não superestime o estado espiritual dos seus colaboradores, de quem está perto de você. Pastores e líderes, eu me incluo, não superestime o estado espiritual da igreja de Cristo. Porque às vezes a gente olha de fora e a gente superestima. Não, está tudo bem, está tudo certo, a família está bem, o casamento está bem, as coisas também, o relacionamento também. E a gente precisa entrar lá dentro, pisar para ver se está vivo ou se está seco aquele lugar. Não superestime. Se você é pai e tem uma casa, vá lá, sinta o ambiente. O filho está fechado lá dentro, está o dia todo no celular. Vá lá com ele, chegue perto dele, abra a porta, traga na igreja. Não superestime o clima espiritual do local onde você está. Dê um glória a Deus bem forte. Provérbios 27, versículo 23. Vou dar tempo aí, Rubens, de tu localizar. Provérbios 27, 23. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Procura conhecer o estado da tua casa e cuida dele. Procura conhecer o estado do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, de quem está perto de você, da igreja, de quem você lidera, e cuida, apacenta o rebanho que Deus colocou sobre o teu cuidado e a tua liderança. Não superestime que está tudo bem. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, pisa lá dentro para você ver, para você sentir o ambiente do que está acontecendo. É por isso que no versículo 2 de Ezequiel 37 ele diz: e me fez andar ao redor deles. Ezequiel, vai lá e vê. O que Ezequiel percebeu quando Ezequiel pisou lá dentro? Primeiro, ele percebeu que os ossos estavam o quê? Mortos. Segundo, ele percebeu que os ossos estavam o quê? O que o texto diz, versículo 2? Não, sequíssimos, não é nem seco. Uma coisa é um osso morto e seco, outra coisa é quando você pisa nele e ele quebra, ele se desfaz. Os ossos estavam sequíssimos. Terceira coisa que ele percebe aqui nesse texto é que os ossos estão expostos. Bota aqui os ossos para mim de novo. Eu sei que é desconfortável, a gente não gosta de ver, né? Alguém passa rápido aí na internet, vai se assustar um pouco na televisão. Os ossos, eles estavam secos e eles estavam expostos
e profanados. Gente, na cultura judaica, poucas coisas, na cultura do mundo antigo, poucas coisas eram tão ofensivas, poucas coisas eram tão humilhantes do que você ter alguém que deixasse de ser sepultado e alguém que tivesse seus ossos e o seu corpo exposto desse jeito. Lembra da história de quando Deus ele vai confrontar Acabe, quando Deus vai confrontar Jezabel? Como é que o profeta trata com Acabe, com Jezabel? Se vocês não se arrependerem, se vocês não ouvirem a minha voz, vocês vão morrer, o sangue de vocês vai ser derramado, não é isso que a Bíblia diz? Os cachorros vão vir, vão lamber o sangue de vocês e não haverá quem sepulte vocês. Sinal de vergonha, sinal de humilhação. Tem um outro trecho, que para mim é melhor do que esse ainda, que é o último milagre do profeta Eliseu. Ele recebe porção dobrada, e aí ele vai operando os milagres, e ficou faltando um milagre só, porque Elias veio, Eliseu veio na porção dobrada, todos os milagres de Elias vieram, Eliseu conseguiu fazer todos menos um. Eliseu é sepultado, seus ossos estão lá dentro de uma cova. De repente, um grupo de homens está fazendo um outro sepultamento, muito tempo depois. Os moabitas vêm roubando tudo, tomando tudo. Não deu tempo de terminar o sepultamento. E os amigos desse homem tiveram que levar o homem junto. Olha o respeito de não deixar o corpo exposto. Eles estavam fugindo do inimigo, eles botaram o homem na costa, correram com aquele homem morto, levando, mas no meio do caminho eles disseram, poxa, não dá para a gente fugir, vai deixar a gente devagar. Aí eles pegam esse homem morto, no caminho tem a cova do profeta Eliseu. Eles olham a cova e falam, olha, não tem jeito, vamos colocar esse homem dentro da cova. Quando eles jogam o homem dentro da cova, quando aquele corpo de homem toca nos ossos de Eliseu, aquele homem levanta e sai correndo atrás deles e ressuscita. Olha só a importância de não deixar no meio do caminho. Então os ossos estavam mortos, os ossos estavam sequíssimos, os ossos estavam profanados, expostos. Isso na cultura judaica, claro, era algo extremamente humilhante. E aqui a gente talvez perceba Deus fechando um capítulo, talvez na mente de Ezequiel, porque Ezequiel antes, quando saiu, veio primeiro, o rei levou um grupo, depois levou mais 10.000 homens, e talvez a última imagem que Ezequiel tenha tido da sua terra, tenha sido daquele campo cheio de gente morta, cheio de gente depois do exílio. Ele está saindo, ele está vendo aquele estado de desolação, e ele vai agora para a Babilônia, ele é colocado junto ao rio Quebar, e Deus faz ele voltar para enxergar qual era o estado espiritual daquele povo. Versículo 2, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Quando a gente fala de ossos, e ossos aqui são simbólicos, osso fora do corpo morre. Isso, claro, é lógico, né? Osso não vive. Ossos fora de um corpo, eles morrem. Agora, quando o corpo está vivo, gente, osso é um negócio surpreendente. E não é à toa que Deus fala aqui, e que talvez o osso seja a analogia aqui usada por Ezequiel. Por quê? Porque o osso, quando a pessoa está viva, o osso também está vivo. O osso é um organismo vivo, ele produz células. E aqui está a parte mais interessante. Tem o tutano do osso, onde fica a medula do osso. Sabe qual é a fábrica de vida do corpo? É a medula. É no centro do osso que a vida se multiplica, que as coisas se multiplicam, que as células se multiplicam. É de lá que se tiram as células tronco, que fazem as pesquisas, que podem virar qualquer coisa. Interessante a analogia que é usada aqui nesse texto. Por quê? Porque o osso fora do corpo, ele morre. E aqui nesse caso, claro, tinha muita gente morta. Por quê? Porque os ossos estavam mortos, estavam sequíssimos, estavam quebradíssimos após esse momento. E a gente fica prestando atenção, o que sobra após a vida? Só sobra osso. A única coisa, quando se tem vida, tem ossos. Quando não se tem vida, não tem ossos. Quando você encontra ossos secos desse jeito, é sinal que alguma coisa ali já viveu. Se tem osso, é porque nem vida teve para começar. Mas aqui teve gente que viveu, aqui teve gente que lutou, aqui teve gente que teve família, aqui existem sonhos, aqui existem propósitos que foram plantados, aqui existe o sinal daquilo que poderia ter sido ao longo dessa jornada, mas ao longo do sinal ficou só o vestígio, ficou só o sinal do que poderia acontecer. E a história, ela vai ficando ainda mais interessante. Por quê? Porque Ezequiel desce nesse ambiente, nessa visão, e Deus propõe que Ezequiel agora comece a conversar, a profetizar no meio desse vale de ossos secos. E aí nós temos o ponto de número 3 aqui do nosso roteiro, o diálogo divino que acontece entre Ezequiel e Deus, e entre Ezequiel e os ossos agora. Olha o que diz o versículo 3. Então me perguntou, filho do homem,
eu quando leio esse texto, tenho alguma dificuldade, por quê? Porque eu fico imaginando como Deus falou com Ezequiel, né? Será que Deus falou animado? Será que Deus estava, né, falou com entusiasmo? Será que Deus... Eu fico imaginando Deus aparecendo para Ezequiel, falando, filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? E Ezequiel responde, Senhor Deus, tu sabes. Vira para quem está perto de você. Tu sabes. Diga para ele. Pergunte para ele, a vida vai melhorar? Pergunte para ele. Pergunte. Responde para ele. Tu sabe, irmão, tu sabe. É. A economia vai melhorar? Mas será que foi isso que Ezequiel respondeu? Quando Deus pergunta para Ezequiel, não é que Deus quisesse uma resposta de Ezequiel, porque Deus já sabe de todas as coisas. Deus não pergunta para receber de nós respostas. Deus pergunta porque Ele quer engajar você no processo de restauração, e Ele quer que você faça parte daquilo que Ele está fazendo. Toda vez que Deus te perguntar alguma coisa, Deus não espera de você. A pergunta de Deus não é um convite à resposta. A pergunta de Deus é um convite para você. Deus quer incluir você, Deus quer usar você, Deus quer fazer você parte da solução daquele problema. Deus pergunta para Ezequiel, porque Deus quer Ezequiel na resolução daquele processo. Então me perguntou, filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? Pare um pouquinho aqui, porque a Bíblia não diz quanto tempo tem aqui. A gente não sabe se Deus perguntou e Ezequiel de bate-pronto respondeu. Mas eu fico imaginando como Ezequiel parou para pensar nisso. Porque Ezequiel está num vale de ossos secos, um local inusitado, falando com Deus. Deus pergunta para ele, ei Ezequiel, está vendo isso tudo? Vocês morreram, vocês estão no exílio, Jerusalém foi destruído, o templo foi derrubado, o orgulho de vocês foi colocado a pó. A pergunta que eu faço para você agora, poderão esses ossos voltar a viver? E eu imagino Ezequiel pensando, e agora? O que eu vou responder para Deus? Pode, não pode, fácil, né? O que você responderia? E Ezequiel deu uma resposta aqui, que para mim foi a melhor resposta que ele poderia ter dado, né? Ele vira para Deus e fala, Senhor Deus, tu sabes. Página 61 da sua revista, se você puder abrir nela, por favor. Eu sempre gosto de também manusear a revista. Página 61, tem uma resposta aí e 3 pontos que a revista sugere que carregam essa afirmação cheia de significado teológico. Primeiro, quando Ezequiel responde isso, Ezequiel está reconhecendo os limites humanos. Ezequiel, primeiro, ele sabe, tem coisas que eu não posso fazer, mas tem coisas que Deus pode fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Então, quando ele reconhece isso, ele já sabe, não tem nada que eu possa fazer, até porque se eu pudesse fazer, eu já teria feito. Nós tentamos, não conseguimos. Então, primeira coisa, reconhecimento dos limites humanos. Segundo, submissão à soberania divina. Ele está falando, Senhor, tu sabes. Tem coisas na nossa vida que não adianta você queimar massa cinzenta. Não adianta você ficar procurando resposta. Você pode pensar sobre isso, orar sobre isso, mas vai chegar o momento na sua vida que você vai dizer, Senhor, aquilo que eu não sei, tu sabes. Cuida da minha vida, tu sabes. Tu és soberano para cuidar disso. E terceiro, uma fé implícita no poder de Deus. Isso aqui, gente, não é dúvida de Ezequiel. É confiança de Ezequiel. Senhor, tu sabes. Tu sabes aquilo que tu podes fazer. Antes disso aqui, vamos entrar no contexto de Ezequiel. No Antigo Testamento, e nós temos aqui vários doutores, pessoas que amam estudar a Bíblia, pessoas com muito mais experiência e tempo de leitura do que eu. Mas no Antigo Testamento, voltar à vida, ressuscitar de corpo inteiro, atenção, no Antigo Testamento, um ato de se voltar à vida e ressuscitar de corpo inteiro, era muito difícil, aconteceu poucas vezes. Vamos pensar, aconteceu na história de Elias, aconteceu na história de Eliseu. Alguém lembra de alguma outra história onde alguém ressuscitou no Antigo Testamento? Me ajudem, por favor. Pouquíssimo, não acontece. Oi? O filho da viúva, Elias e Eliseu, sim. Não tem, não acontece. Então não havia muita história sobre isso, não era algo muito conhecido. Agora vamos lá, voltar a viver de um corpo que ainda existisse é uma coisa. Mas voltar a viver de um vale de ossos secos é outra coisa completamente diferente. A carne se foi, os nervos se foram, a identidade se foi. Os ossos estão desconjuntados, está tudo misturado, é uma cabeça daqui, é um fêmur daqui, é a costela. Não tem mais como acontecer, era completamente improvável. E no Novo Testamento, onde isso acontece mais vezes, aconteceu mais do que?
de corpo inteiro. Ou seja, uma pessoa morreu, a gente tem várias histórias. O caso de Lázaro, onde Jesus faz, o caso da menina, onde Jesus para o sepultamento, no esquife. E tem um caso também, onde Deus vai chamar a vida, no dia do arrebatamento da igreja, quem foi queimado, quem foi comido por besta, seja como for, voltará à vida pelo tocar da trombeta de Cristo. Mas não tem, então não tem aqui não tem uma história, não tem uma palavra jurídica aqui que me fugiu à cabeça, quando tem uma história antes, me ajudem aqui, quando tem... Oi? Jurisprudência, não tem. Poucas vezes aconteceu. Então Ezequiel está no meio de uma situação extremamente inusitada, mas Ezequiel entende: Senhor, tu sabes. Será que você hoje consegue levantar suas duas mãos para os céus? Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem vales, eu sei que você tem desertos, eu sei que você tem situações que você não pode resolver, mas você vai dizer hoje: Senhor, aquilo que eu não posso fazer, tu podes, aquilo que eu não sei, tu sabes, Senhor. Não é falta de fé, é uma fé implícita em um Deus poderoso. Eu não estou aqui para presumir aquilo que tu podes, eu não estou aqui para medir probabilidade, se aconteceu ou não aconteceu, eu estou aqui para obedecer uma palavra da boca de Deus. E Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Note que Ezequiel não virou para Deus e falou: sei lá. Ele poderia ter dito: não sei, Senhor. Ele disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes. Deus sabe nessa manhã. Aquilo que você precisa, Deus sabe. O vale que você está passando, Deus sabe. A resposta que você precisa, Deus sabe. Receba a paz que vem do céu, Deus sabe nessa manhã. Por que Deus levaria Ezequiel a um lugar daquele? Qual seria o propósito de Deus de colocar Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, né? Só para dizer para Ezequiel: Ezequiel, está vendo? Ezequiel, poderão esses ossos voltar a viver? Ezequiel tinha duas respostas. Ele poderia dizer: Senhor, não sei, tá bom, Ezequiel, tchau, vou embora. Ou então ele poderia dizer como disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes, tá bom, Ezequiel, vamos embora. Não foi isso não. Deus leva Ezequiel a esse lugar, por quê? Porque Deus queria mostrar a condição espiritual do povo de Israel, do povo de Judá, a condição espiritual da nação. E ele queria que Ezequiel também reconhecesse o que estava acontecendo naquele lugar. Só quando nós reconhecemos a nossa condição, Deus pode fazer algo a respeito. Só quando nós reconhecemos, por que a partir do capítulo 33 você vai ver o livro mudar de tônica, promessas de restauração, de mudança começarem a brotar, porque só quando o orgulho do povo foi quebrado, o templo do Senhor caiu, Deus falou: agora eu estou pronto para começar a restauração, a mudança e a transformação na nossa vida. É quando nós reconhecemos, não tem, sabe? Por que o ser humano, ele é salvo quando reconhece Jesus como Salvador? Por quê? Porque antes disso, o dinheiro era o Salvador, a prostituição era o Salvador, as mulheres e os homens eram o Salvador, o prestígio dele era o Salvador, prestígio se foi, dinheiro se foi, companhia se foram, e aí ele descobre só Jesus para mudar a minha história, a minha vida. É naquele momento de reconhecimento. É por isso que tem coisas que não acontecem, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não tem poder para fazer. Algumas coisas não acontecem porque nós não chegamos no lugar de reconhecer que nós precisamos. O povo reconhece. Finalmente, do capítulo 33 para frente, o povo reconhece que precisa de restauração. Deus leva Ezequiel para aquele local, e olha o que Deus manda Ezequiel fazer. Ponto 2 aqui, ó. Deus fala para ele: Ezequiel, profetiza para os ossos. Parece que vai ficando pior a história, ou melhor. Ezequiel, tão inusitada a situação, disse-me ele, versículo 37, versículo 4: profetize a esses ossos e dize-lhes, assim é Deus dizendo para Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vós vivereis. Versículo 6: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Bota outra foto aí, Rubens, só para instigar a sua criatividade. Está aí, ó. Olha o tamanho do processo. Ele fala, por quê? Porque não é bonito.
Escute, alguns processos que nós vamos passar não são bonitos, mas vão terminar bem para a glória de Deus. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, vai terminar. Pastor, minha família não está bonita, meus sonhos não estão bonitos, meu ministério não está bonito. A pergunta é, foi Deus que começou? Foi Deus que te deu? É Deus que garante? É Deus que sustenta? Se foi Deus, permaneça, prevaleça, porque vai terminar um grande exército cheio da presença de Deus. Não é bonito, não foi bonita a visão, o local não era bonito, e Deus fala para Ezequiel: ei Ezequiel, profetiza. Que tal, hein? Que tal você chegar em casa hoje e aquele filho está nas drogas, ao invés de reclamar, de amaldiçoar, de murmurar, levantar sua mão e dizer: eu vejo aqui um exército que Deus vai levantar. Profetiza. A situação da mente não está bem na sua casa, e ao invés de você justificar que está ruim, e por causa disso, justificar atitudes e pecados, dizer: Senhor, levanta um exército nesse lugar, Senhor. Ah, Deus, faz algo poderoso aqui nesse lugar. Profetiza. Que tal, hein? Deus manda Ezequiel pregar para aquilo que não podia ouvir. Pregar para os ossos. Osso seco não tem ouvido. E Deus não precisa que algo seja ouvido para se cumprir, não precisa ter ouvido. Pode ser um ambiente do caos, da falta, a palavra de Deus continua viva, eficaz e poderosa. O milagre não chegou pela voz de Ezequiel, o milagre chegou pela obediência de Ezequiel. Até o som está querendo participar da mensagem. O foco aqui é esse. Ezequiel não foi chamado para avaliar a probabilidade. Pode, não pode, dá, não dá, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, ninguém nunca fez. A questão não é essa, a questão é: Ezequiel, há uma palavra lançada, se tu crês nessa palavra, transmite a palavra e você vai ver o exército se levantar. Nos versículos anteriores, Ezequiel já havia dito para Deus: Senhor, tu sabe. Por que eu vou ficar questionando se dá certo ou não? Tu sabe. Você já disse isso para Deus hoje? Tu sabe, Pai, tu sabes, tu sabes. Se um dia você disse: descanse tranquilo que Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Tu sabes, tu sabes. Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Deus leva ele, bota ele nesse ambiente. Eu tenho 10 minutos, já vou terminar. Ele deu ao profeta algo para fazer. Eu parei aqui para pensar. Leva ele, fala com ele. Fala: Ezequiel, abre a boca, profetiza. E aquilo que eu disse, Deus ele inclui Ezequiel nesse problema. E ele fala: Ezequiel, eu quero ver se tu tem fé para crer nisso. Profetiza. E aqui entra uma barreira, porque o mundo não crê nesse tipo de coisa. E o pior não é o mundo crer, é nós não crermos. Não espere que o mundo vá aplaudir ou vai incentivar você a transformar seu vale de ossos secos. Não vai acontecer. O diabo não vai colocar um tapete verde e vai dizer: parabéns para você nessa data querida, sua vida vai mudar e seu vale de ossos secos vai virar um exército. E ainda digo mais: é pique, é hora, é hora, é hora. Ele não vai dizer isso. O mundo não vai incentivar você a experimentar esse tipo de coisa na sua vida. Agora, que o mundo seja um mundo. Agora, que nós aqui não criamos nisso. Quem aqui crê que Deus está transformando vales? Quem aqui crê que o nosso Deus é um Deus de milagre, que aquilo que não podia ser, vai ser, que a madre que não podia se abrir, vai abrir, que o relacionamento que estava morto, estéril, seco, quebradiço, vai voltar a ter coração batendo, vai voltar a ter vida, um grande exército vai se levantar, a família que estava morta, o ministério que estava morto, a igreja que estava fria, eis que o meu espírito vai soprar sobre ela, e eles viverão, e sabereis que eu sou o Senhor. O mundo não vai fazer, o mundo não vai fazer isso, não vai fazer isso. E é difícil para o mundo, porque o mundo olha para a gente hoje. Isso aqui está sendo transmitido pela televisão. Com toda certeza, tem alguém assistindo pela televisão, dizendo assim: esse povo é louco. Esse povo é maluco. Eu sou o primeiro louco aqui. Eu sou o segundo maluco aqui, cadê o resto? Porque o mundo olha para isso, vocês são loucos.
Como é que vocês creem nesse tipo de coisa? Isso é coisa antiga, isso é coisa retrógrada, vocês são dinossauros, vocês estão fora. Vocês creem em arrebatamento daí? Quem crê em arrebatamento? Vocês creem em perdão dos pecados, em santificação, em santidade? Quem crê nesse tipo de coisa? Não, uma palavra foi liberada da parte de Deus e nós cremos naquilo que Deus falou. Nós cremos. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, profetiza. Há uma palavra, profetiza, profetiza. Versículo 13, disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, porei tendores sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Deus está trazendo vida de volta, e para mim, isso aqui vai muito além só da questão física. Isso aqui é um mover espiritual, de avivamento que acontece aqui. Por que Deus daria o Espírito? Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenada, e enquanto eu profetizava, tem que ter fé para profetizar esse tipo de coisa. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, ossos que se batiam contra ossos, ossos que se ajuntavam. Enquanto você vai, enquanto você prega, enquanto você crê, enquanto você abre a sua boca, enquanto eu estou aqui, há um ruído acontecendo, há um sinal para Eliseu acontecendo de alguma coisa. E sabe o que eu gosto? Deus poderia fazer isso de imediato. Deus poderia fazer igual arrebatamento. A gente está aqui, a Bíblia diz que num piscar de olhos nós seremos o quê? Transformados. Não vai ter processo. Não vai ter esse negócio de levantar, osso se encaixar com osso, de tendão aparecer, músculo, pele começar. Não vai ter não. No arrebatamento a Bíblia diz que num piscar de olhos, transformados. Sabe aquela pessoa que morreu queimada, aquela pessoa que ninguém sabe, aquela pessoa que às vezes, há muito tempo atrás, aqueles irmãos antigos lá em Roma, lá no Coliseu, que foram destroçados, a Bíblia diz que quando a trombeta tocar, num piscar de olhos, eles serão transformados. Transformados. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos. Fique de pé comigo, deixa eu terminar no horário. Deus deu para Ezequiel só um sinalzinho pequeno daquilo que estava acontecendo. Ezequiel já vinha numa torrente de sofrimento, né? Foi levado, templo destruído, casa destruída, referência destruída, está numa outra nação. Tudo errado, tudo ao contrário. Mas aí um dia Deus rompe, Deus dá uma visão para ele. Deus fala: Ezequiel, profetiza, abre a tua boca. E ele profetizou conforme Deus havia falado. E antes de tudo acontecer, Deus começa um processo. A vida é feita de processo. Tem coisas que são instantâneas, tem coisas que vão acontecer da noite para o dia. Tem milagres que você já experimentou. Você dormiu num dia, acordou no outro, estava resolvido. Você fez uma oração, você disse amém, estava resolvido. Mas tem coisas que Deus, pela sua soberania, e eu não sei quanto a você, Pai, eu recebo a tua soberania. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é melhor do que eu possa imaginar. Segundo a soberania de Deus, algumas coisas entram num processo. E o legal é que quando isso acontece, Ezequiel, ele escuta o barulho, ele começa a ver, sabe, aquele barulho de osso, e aquilo começa a mexer, e ele está profetizando, e um osso começa a procurar outro, negócio de louco, coisa de maluco. A gente fica vendo ficção científica, não chega nem perto do que está aqui na Bíblia, e um osso começa a levantar no outro, e Ezequiel começa a crer, semelhante ao que o profeta Eliseu viu. Ele pegou e orou uma vez, nada. Orou uma segunda vez, nada. Orou uma outra vez, nada. Quando foi na 7ª vez, o moço vem e fala: Senhor, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele fala: pode correr, manda Acabe aparelhar os seus carros, porque está vindo chuva, eu não preciso ver muita coisa para crer. Ezequiel não precisava ver o resultado final para acreditar. Aquele sinalzinho de Deus já era o sinal de que o processo começou. Há um processo em andamento. Há um processo em andamento. Glória a Deus pelos processos de Deus. Glória a Deus pelos processos de Deus. Glória a Deus pelo sofrimento. Você não entende, mas glória a Deus por ele. Há um processo de Deus se manifestando no meio de tudo isso. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha.
É assim que Deus trabalha. E a gente tem que mudar a perspectiva. Ao invés de orar para a família que está meia morta, olhe para a família que está meia viva. Ao invés de olhar para o ministério que está frio, olhe para o ministério que Deus pode levantar, transformar, e Ele vai usar você nesse momento. É o que Ele está fazendo. Ele começa a vir juntando as coisas. E aí entra o versículo 9 e eu termino com isso. Então Ele me disse: tudo se levantou, um exército grande foi colocado. E eu quero mostrar para vocês o exército. Eu tinha uma foto de ar do Vale de Ossos Secos, uma dos nervos se colocando. Boas novas, vira essa câmera aí, vira essa câmera, mostra aí. Está aí o exército pronto, olha o exército aí. Está aí o exército, está aí o resultado final do que Deus quer fazer. Está aí tua casa, está aí a tua família, está aí o que vai acontecer. Era seco, era sem vida, era quebradiço, era um cenário de dor. Deus levantou, Deus restaurou. Daí saiu um grande exército que não se pode contar, cheio da presença do Espírito Santo. Aquele exército se levanta, ou seja, a parte física foi feita, mas não terminou aí não, versículo 9. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10, profetizei como Ele me ordenara. Não está dizendo aqui, profetizei porque eu era santo demais, profetizei porque eu mereço profetizar, profetizei porque eu tenho mérito com Deus para profetizar. Não, profetizei segundo Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército de sobremodo numeroso. O trabalho do Espírito aqui foi essencial. Por quê? Porque a parte física estava feita, mas faltava a espiritual. Há processos que já estão prontos do ponto de vista físico. Está faltando uma coisa só: o Espírito Santo descer. O Espírito descer. Isso aqui é sinal de algo extraordinário. Igual no livro de Atos, a igreja lá, o povo lá, todo mundo reunido, amedrontados, trancados dentro do cenáculo. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios da presença do Espírito Santo. E todos foram cheios. Levante suas duas mãos para os céus. Levante suas duas mãos para os céus. Eu vou dar para você 2 minutinhos. Você vai profetizar agora. Qual é o vale? Qual é o vale? Qual é o vale? Hein? Dê nome a esse vale. Dê nome a esse vale agora. Abra sua boca. Tristeza é o nome do vale, dê nome a esse vale. Casamento é o nome desse vale, dê nome a esse vale agora. Profetize sobre esse vale. Solidão é o nome desse vale, dê nome a esse vale agora. Profetize agora bênção sobre esse vale. Profetize agora, faça isso. Talvez pecado seja o nome desse vale, profetize agora. Profetize. Frieza espiritual é o nome desse vale. Profetize agora sobre esse vale que você se encontra. Abra sua boca, isso, abra sua boca, profetize. Profetize agora. Diga: Pai, faz viver, sopra o teu Espírito agora. Nós te pedimos, Pai, nós te pedimos agora em nome de Jesus, Pai. Há uma promessa de restauração nesse texto. Há uma promessa de restauração de Israel. Há uma promessa de restauração de Judá. Há uma promessa de restauração de Jerusalém. Muitas delas já se cumpriram, outras estão em cumprimento, Senhor. E não é que não se cumpriu, que nós não cremos que vai acontecer. Tem muita coisa na nossa vida que já aconteceu. A salvação já aconteceu, a bênção já aconteceu, outras estão no processo, Pai, mas nós acreditamos que elas vão acontecer em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz isso agora, sopra, Pai, sopra, Pai, sopra no nosso meio em nome de Jesus, Pai. Profetize agora, profetize sobre esse vale, profetize sobre esse vale, profetize sobre esse vale. Glória a Deus. Dê um brado de vitória se você recebe essa palavra em nome de Jesus.
Nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia, mas talvez espiritualmente você esteja desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Pior do que isso, seco. E Deus te trouxe aqui hoje. Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer começar a juntar a sua vida, dar propósito para a sua vida, para a sua família. E você sabe que você precisa de Jesus, desesperadamente. Seu coração almeja, sua alma clama por vida, 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 vida. Não só vida física, mas vida espiritual. O Espírito Santo vai encher você, vai tocar você. E você está aqui hoje, você precisa de salvação. Você precisa de perdão. Você estava aí sentado dizendo, dentro de você, você não falou para ninguém, aquilo ali sou eu, aquilo ali sou eu, aquilo ali é a minha vida espiritual. Eu preciso voltar a viver, eu preciso voltar a viver. E você está aqui hoje e precisa de salvação, de vida eterna. Eu quero te convidar a romper do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero te pedir, fazer isso. As câmeras não vão te filmar, nós não estamos aqui para apontar o dedo em ninguém, para buscar, não, 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 não. Um dia nós também tomamos essa decisão, mas eu quero te convidar agora, você que precisa de Jesus, você que precisa de vida eterna agora, de transformação, de vida, de um sopro do Espírito Santo, rompa do seu lugar, eu quero orar com você, venha, venha. Rápido, corra, corra. Você que está distante dos caminhos do Senhor, a vida secou, os sonhos secaram, o propósito se secou. Deus te convida agora para mudar a tua história, transformar a sua vida. Rompa, eu quero orar por você. Venha, 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 venha. Você que sentiu um toque de Deus, um toque da presença de Deus, em nome de Jesus, venha, venha. Venha receber Jesus como seu Salvador. Pai, nós estamos aqui reunidos, crendo, Senhor, que ossos secos vão reviver, Senhor, que vales serão transformados, que casamentos serão tocadas, que famílias, Senhor, serão visitadas em nome do Senhor Jesus. Só por louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus nessa manhã.